Muito bem, estamos começando mais um BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. E eu gosto de começar sempre dizendo o seguinte, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para você da madrugada. E eu falo isso, sabe por quê? Porque a gente tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil. Então, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Vamos falar hoje sobre uma área que a gente gosta muito aqui em Belo Horizonte, que a gente aposta muito. Belo Horizonte é vocacionada, mas será que a gente realmente tem condições de melhorar nessa área, que é a nossa área da economia criativa? E isso envolve arte, isso envolve moda, isso envolve cozinha, isso envolve agente, isso envolve muita coisa legal. E aí eu tenho aqui 3 convidados, na verdade 2 convidados e uma convidada, para a gente falar um pouco sobre isso, tá bom? Primeiro, tenho o prazer de receber aqui o CEO, diretor criativo da ZAC, uma marca tradicionalíssima, muito legal, mais de 50 anos, que está aqui com a gente, é a cara da nossa cidade, que é o Bruno Gomide. Bruno, obrigado. Elias, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, viu, querido? Muito bom. E parabéns, tá? Obrigado. Bom, ali é bendita o fruto entre os homens, com muito prazer, pano de prato. Você tem pano de prato em casa? Claro que tem, todo mundo tem. Eu tenho aqui a vendedora de pano de prato para o mundo inteiro, a maior vendedora do mundo de pano de prato. É a Sandrinha. Tudo bem, Sandrinha? Tudo bem. Obrigada pelo convite, viu? Muito bom. Prazer estar aqui. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. E fechando o nosso time aqui, ele, cara, participou do Caleidoscópio lá na TV Horizonte, a Priscas Eras, comigo. Ele tinha uma banda, mas ele não se contenta com a música, ele foi para os azulejos. Olha que coisa maravilhosa, é um artista nato. Tenho o prazer de receber o artista dedicado à azulejaria brasileira. É o Alexandre Mancini. Tudo bem, Alexandre? Elias, prazer estar aqui. Repito, te admiro imensamente. Tamo junto, tá bom? Muito legal. A gente começa tomando um cafezinho entre a gente, tá? E eu começo contigo. Bruno, você nasceu em Belo Horizonte, você é do interior, é um forasteiro das Gerais, como é que é? Nascido e criado em BH. Nascido e criado em BH, sou de 75. Seus pais são de Meus pais também nascidos também. Não, meu pai é nascido em Belo Horizonte, minha mãe é de Pedra Azul. Puxa, Vale de Jequitinhonha. Norte maravilhoso. de Minas. Olha. O pai o meu avô materno era juiz. Sim. Era juiz em Pedra Azul, depois foi transferido para Machado. Sim. Nossa, aí é diferente. Sul de Minas já. Isso, e depois que eles vieram para Belo Horizonte. Cara, que história legal. Você tem parentes ainda em Pedra Azul? Não. E a origem do meu pai da família do meu pai é de Portugal. Meu tataravô paterno era de Portugal. Português. Meu avô nasceu praticamente na Europa, veio muito novo e conheceu minha avó. Meu tataravô da minha avó era o Barão de São João del Rei. Olha. Tem lá o solar até hoje. Olha o solar só. do Barão. E que ele ganhou o título de Dom Pedro II. Isso. Ele era um médico que ajudou no tratamento da cólera na época. Que história legal, hein, cara? E meu bisavô materno era Hermílio Alves. Hermílio Alves, Gente, que barato. Muito bom. Bom demais. Legal. Pelo jeito que você conheceu a Sandrinha aqui rapidamente, será que ela é de Belo Horizonte? Ela falou que é de fora, você lembra? Não me recuso a não ser mineira. Não sei não, viu? Eu sou paulistana, mas que moro em BH há 42 anos. Então eu sou mineira. Seus pais são de São Paulo? Não, minha mãe é de Estrela do Indaiá. Sim. Meu pai é de Cabo Verde. Cabo Verde? Cabo Verde, no interior de Minas. Gente, não conheço. Lá pra na que lado? pontinha, no sul. No sul? E aí eles se conheceram em Belo Horizonte. Meu pai veio, trabalhar aqui, fazer alguma coisa, conheceram. Sim. Aí casaram, mudaram para São Paulo. Eu nasci com 6 anos. Já a família montada, meu irmão também. A gente veio para BH. Gente, que eu tô ótimo aqui, isso. não solto isso aqui nunca mais. Ninguém disse que você não é daqui. Não, porque o seu sotaque é muito forte, não é? Muito. Não pode falar que eu não sou daqui. Muito bom. E esse nosso convidado, Sandrinha? Ué, gente, meu vizinho, Seu vizinho. pampulense. Mas ele nasceu aqui ou será que ele é de São Paulo? Ou não, eu acho que ele é daqui. Tudo pampulense aqui, tudo pampulense. Incrível, né? Olha que legal. Pampulense do Bandeirantes, né? Ainda, Os 3. do mesmo bairro? Do mesmo Mesmo bairro. bairro. Ah, não, para com isso. Eu, Produção. Eu Que há é 20 isso? e poucos anos lá, ele entrou e saiu e voltou. Sim. Você saiu e não voltou Saí. mais, né? Meu pai tá lá ainda, Seu meus pai pais tá estão lá ainda. Gente, que ótimo isso. Legal, né? Ô Mancini, e você? De onde és? Nascido, criado, sempre vivi e daqui não quero sair.
Belo Horizonte. Belo Horizontino até a raiz do cabelo. Seus pais Aliás, também? um pouco cabelo, mas o cabelo da barba. Né? Para com isso. O meu pai, que é de 1945, ele é um Belo Horizontino. Aliás, eu tenho assim, a família... pai é de 45 também. 45, Olha. nascido aqui. Eles estão com 80 anos, né? Mais ou 79, menos. Isso, 80. 79, 80. 80 anos, meu E pai. aí, Que barato. a família Mancini é a única família que eu tenho algum tipo de registro de onde veio. Isso. É Itália? Italiana? Itália. Né? Eles saíram de Tem um restaurante famoso em São Paulo, Família Mancini. Família Mancini. Eles Eu saíram lembrei também. Em 1900 do porto de Gênova. Sim. Eles eram de Poliana Mar e vieram para São Paulo em 1910 aqui. Em BH. Aqui em BH. Então, uma família extremamente Belo Horizontina, né? Essa parte da família que é a única que eu sei história de fato, Sim. na origem. Sua mãe é de onde? Ela nasceu em Juiz de Fora, meio de passagem, assim. Então a gente tem relação com o Juiz de Fora. Eu sei que é parte de uma outra família de Formiga, mas Belo E Horizonte essa Itália, né? Itália. E essa da Itália. Mas Que é tem muito Portugal, comum tem aqui em Espanha, Belo Tem Horizonte. parente na negros Itália ainda, também, então a Alexandre? gente não sabe. Você tem parente na Itália ainda? Não faço ideia. Provavelmente deve ter algum. Sim, em São sim. Paulo tem alguma. Minha mulher também é Parte origem da Itália família também. Italiana também. É muito forte isso, né? A colônia italiana em Belo Horizonte. Eu não sabia que era. Nós temos o Cruzeiro, né? Que era o Palestra Itália. Era? Eu sabia e também. Por causa quero da falar Segunda isso, Guerra. Mas o teve meu que sair. bisavô foi Não sabia dos primeiros sócios lá que formaram o Palestra Itália. Que legal. Bom, enfim, nem E todo por que mundo é você perfeito. desvirtuou desse jeito? Qual a ligação que o Cruzeiro tem com Palestra Itália? Porque É o você- mesmo Palestra Itália lá do Quem São que vai Paulo, do desempatar? Palmeiras. Se é Atlético ou Cruzeiro? Galo. Ah lá, Então são eles. Mas eu sou né? mais Pessoal bonita muito do que os dois. inocente. Mas eu sou Mas mais a gente bonita. Eu corrigiu sou isso com o Cruzeiro. tempo. A gente convence ela até o final do programa de vir pro Galo. Dica, eu Tá sigo- fácil, o momento é bom. Eu vou derrubar um copo porque ela vai gritar galo com certeza. Sigo linda. Não preocupa. Muito bom. Agora nós vamos viajar para Belo Horizonte e vocês vão nos levar. Primeiro você, Bruno, 2 lugares de BH que te marcam com a cidade. Eu acho que 2 lugares que me marcam acho que um deles realmente é Pampulha, porque foi o lugar que eu cresci, o lugar que eu andei de bicicleta, que eu andei de patins, que eu andei de skate, que eu andei de rolimã. Caramba, você aprontou muito, hein, cara? Muito, que eu Descia andei a bermona de rolimã. que eu andei de mobilete, desci Mobilete. a Sicília de rolimã. Cecília. De rolimã, De cara. rolimã. Você deu trabalho pro seu pai e pra sua mãe, hein? Dei. Meu pai construiu o rolimã pra gente. Lá não tem hospital Então, perto, foi, não. então me Ela marcou muito. continua não tendo. Eu fiquei lá até os 11 anos, mais ou menos. E depois meus pais se separaram, a gente mudou para a Praça Maria de Dirceu, com minha mãe. Sua mãe. Mas o lugar que mais me marcou foi a Savassi, porque a ZAC começou lá e eu jovem ia para Savassi e tinha um monte de loja legal e Mas Savassi enfim. bombava. Então assim, a Savassi foi um lugar que me marcou. O Bruno, muitas pessoas falam que a Savassi perdeu um pouco do seu charme. O que você acha? Eu acho que perdeu Totalmente. assim, você tem ilhas ali, né? Você tem ilhas, mas o todo o bairro como se perdeu, assim, aquela coisa um pouco exclusiva, aquela coisa que tinha uma coisa, era um celeiro ali um celeiro de criatividade, de informação, principalmente ligado à moda. Sim. Demais. Né? E acabou, se popularizou um pouco. E um pouco Perdeu o glamour, né? perdeu o glamour que tinha. Sabe uma e coisa não é nem, que- e assim, e aí Lourdes, por exemplo, que pegou esse glamour, É diferente. Mas não é mas era popular. diferente. A Savassi Era mais foi popular. cool assim, era A mais Savassi não era tão verticalizada. igual a era Lourdes. mais cool, assim, mais era um cidade negócio do interior, mais mais chique. exatamente. Sabe uma coisa que Era acontece? tipo Pinheiros de São Paulo. Tipo Pinheiros Isso. assim, A minha mãe, ela era costureira, né? Nós somos Então, 8 marcou irmãos. muito, o escritório do papai era lá, da Zac era lá, eu tava sempre lá, enfim. Minha mãe vinha com as minhas irmãs para olhar as vitrines da Savassi, para ela costurar imitando. pra levar Olha pra aí, modista. olha aí. Então, assim, as vitrines da Savassi são algo assim, eu sinto falta disso. A maioria né? das marcas, igual ele falou da dele, e citou outros, Alforria, né? Começou ali. Ali. Começou. A grande maioria. E essa coisa de vitrine, E essa de coisa rua. de vitrine. Tinha um Não é? grupo mineiro de moda. Eu sou que apaixonada, era eu fiz na- vitrinismo, eu sou apaixonada por vitrine. Você fez? E tinha os bares de boates também, né? Boa. Casas Hoje de é, shows. hoje é visual merchandising, Que né? complementava Hoje é isso aí já. Aqui, ó, muito bem lembrado dos bares que tinham shows, né? Sim, Show ao vivo, né? Isso é legal. Teve
um clube de dança, uma boate. As boates. Não sei, antes era boate. É, né? era boate. Que era o The Great Brazilian Disaster. The Great Brazilian era era do... espaço da Era loja do... Cara, a gente é muito velho. Era do Marcos Melo. A gente é muito velho. Não, Marcos Melo não, era do... Um cara chamado muito Marcão. underground. Gente, Marcão, Lapogê, Marcão, né, gente? Marcão, Lapogê. daquela família Marcos Moisés. Era dele, ele era dono. Olha Um cara só, alto, muito assim, legal. ó. A obra Eu peguei, tá até eu peguei hoje. muita coisa na adolescência ali, Baturitela, Apogê. Era dele, esse. claro. Ele é É, casado com a Space. Gisele, ele era muito amigo dos meus pais. The Great Brazilian Disaster. Muito É, bom. às vezes ele fechava a boate, sexta assim, sábado. Chegava pra mulher, vamos ficar só nós dois na boate? Fecha a boate, Cara. aquela Tipo, fila, dono do todo rolê. mundo revoltado, batendo lá, ele Tá só ele e a não, mulher não dele lá vou abrir dentro. hoje, É. Você imagine isso Isso hoje. é muito BH, nos 80. É, Tenho nossa. lembrança de estar na porta lá e eu lembro do pessoal, os porteiros. Ele morava na enfim, Paraíba. Escolhia quem entrava. É, Ah, total. Muito é. Nova Pelo York, visual, né? Muito Nova York. Que era muito naquela época, existia no mundo inteiro nas boates, né? Isso mesmo, isso mesmo. Muito menor. legal. Foi copiado esse estilo durante anos. Foi, A na gente Apogê, cresceu, a na gente Apogê, ganhou na dinheiro sala, e continuou sendo assim. Muito boa lembrança, viu? Muito legal. A Savassi como um ponto de paquera também, né? Muito. Toda Primeiro sexta-feira. Carnapelô É. foi na É Savassi. isso mesmo. Muito Tava legal. lá. Muito legal. Bom, Sandrinha, 2 lugares de BH. Vamos lá. Então, vou também, obviamente, a Pampulha. Pampulha, A Pampulha é grande. Algum lugar específico? aquele meu cantinho ali, o Qual que é seu Bandeirantes, Igrejinha, Parque Guanabara, Praça Toscana. Praça Toscana. Eu cresci em BH e no parque que a minha geração chamava de Mangueiras. Era Mangueiras, Tinha eu as também. mangueiras na frente. Eu também, Tinha aquele Mangueiras. tobogã maravilhoso. Mangueiras também. Aquele tobogã era muito Maravilhoso, divertido. era né? divertidíssimo. Então, Você a descia com o Pampulha- saco, né? É. E aqui, e o Tanto de Ferpa? Nó, que delícia que era ali, né? E, Então esse e eu é o moro lugar. ali, esse é o Isso. meu lugar. Tá, então tá. A Pampulha, com essas características, né, que você trouxe aí, é um primeiro lugar. E o segundo, Sandrinha? Então, na nossa conversa antes ali, eu fiquei pensando. Eu falei, gente, eu lembrei do Instituto de Educação, né? Você estudou lá. Eu estudei lá, eu entrei lá com 10 anos de idade, eu saí formada em magistério. Que coisa. Eu saí com uma história de vida. Eu saí tocando na fanfarra, eu fui do Grêmio. Eu Você nadava na pulava, piscina? pulava de noite pra nadar na piscina escondido. Ah, não acredito. Mas era claro, interno? Claro. Era interno? Não. Mas a gente ficava até mais tarde, a fanfarra às A vezes fanfarra- voltava. Isso, mais Ela tarde. era estadual? Estadual. A fanfarra ia tocar, por exemplo, pra gente era longe, né? Itabirito. É. Aí a gente voltava de noite, não tinha ninguém na escola, vamos fugir, vamos Não nadar. acredito. É mesmo, você é danada também, hein? É, a gente aprontou bastante. É, na fanfarra tem algum instrumento que você tocava? Então, eu comecei na caixa, Aham. fui pro tarol e terminei na lira. Olha, Olha que delícia. que legal. Desfile de 7 de setembro pra mim era Sim. assim, o trem mais bom do mundo. É, porque a percussão é fundamental para Fundamental. quem Música marcha. é vida, né? É. Né? Olha. Então, assim, acho que eu fico com o Pampulha e com o Instituto de Educação. Você tem fotos dessa época, da Muito, fanfarra? vestida de Paquita? É. Ah, tem demais. Que barato. E memória de, tipo assim, veio o cônsul do Japão. Uhum. Isso no final dos anos 90, ele ia onde? No instituto, a gente tocava para recebê-lo, né? Então, assim, é uma escola estadual, é uma escola linda, né? O coração Linda, pulsante ali de BH. E precisamos fazer alguma coisa por ela, né? A gente estava conversando sobre Se isso. Tá alguém muito tiver que jogada. fazer alguma coisa, pode chamar a Pão de Prata, que a Pão de Prata ajuda. Olha, que se todo ex-aluno e ex-aluna do Instituto ajudasse, tem Imagina muita se gente, juntar. empresários aí, né? Espalhado no mundo tem gente que estudou. Eu nunca ali. tinha entrado, a não ser na mostra, agora. Modernos. Nunca tinha entrado. É muito bonito, E eu né? fui E só pra visitar a eu espanhola. falei, esse aqui é difícil. É, tem que virar um centro Tem que cultural, virar gente. alguma coisa, É um a gente centro tem que cultural. dar valor, É, né? tem que ser um equipamento igual nós temos na Praça da Ainda é Liberdade. mantido pelo Estado? É mantido pelo Estado, mas com Mas muita agora dificuldade. eu acho que é mantido Mas não tem nada ali, fechado. né? Não tem. Pegou fogo no ano passado. Pegou teve fogo. teve Mas é um incêndio. prédio sem utilidade, Sem não tem utilidade. nada É. ali não. E ele é tombado, então não pode ser vendido, ele tem que Teve ser... uma época que ele foi dividido com a UENG, não Foi. era só o instituto, tinha o UENG, né, que é a Universidade Estadual, mas pelo que eu entendo agora, o jeito que o governo tem de manter é manter fechado. É, a não ser Então, fazendo uma parceria também, né? Eu acho que a saída é essa, Eu né? acho. É uma grande empresa para estar ali com a gente. Talvez, outro dia um professor me falou assim, poderia ser um centro da escola, da memória da escola de Minas Gerais ali,
sabe? Nossa, Com imagina. uniformes antigos, Sim. instrumentos. Eu da guardo fanfarra. minha mãe, né, guardou uma daquelas blusas de uniforme. Olha que legal. De botãozinho, que tinha o mapa, assim, ó, bordadinho. Total, uma boa ideia. Não é? O Museu da Educação Estadual Mineira. Imagina, nossa, vamos exato. lançar uma campanha, gente? Por favor, não é? Tem algum professor, alguma professora que está no seu coração assim, o mestre com carinho agora? Tem. Eu acho que quem estudou lá e que vira o programa vai lembrar do Albanito. O que ele era? O nosso professor de português, né, já no ensino, né, hoje é ensino médio, Ensino né? médio, é. Que ele fazia com a gente um jogral que ensinava pra gente que ligava a música, tinha que ser música clássica, com algum ator de peso mineiro ou brasileiro, mas ele dava mais importância para os mineiros. Olha então só, a gente cara. ensaiava aquilo ali durante um ano inteiro para apresentar no final do ano. Então, assim, era o nosso Instagram, né? Era o contato social com gente de outra Network. sala para poder emprestar roupa, emprestar. Gente, não existia, né? Não, era celular, vitrola, exato. né? Nossa. Por causa das músicas, para Isso. ensaiar. Eu acho que quem estiver assistindo o programa vai lembrar do Albanito. Muito bom. Já Legal é demais. falecido já. Agora vamos saber de você, Mancini. 2 lugares de BH. Pois é, eu tenho dois que eu guardo com muito carinho de forma bastante pessoal. Isso. Um é a Igreja da Pampulha. Somos pampulhanos, né? Mas a Igreja da Pampulha, ela, pra ela você tem algo, que é azulejo. tem algo especial. Eu que morei lá dos 12 até os 20 e poucos, mas trabalho desde então. Eu passava lá o dia inteiro, todos os dias, né? Para ir para a escola, enfim, vendo aquilo. Quando decidi trabalhar com azulejaria, aquilo foi uma influência máxima. Mas eu não sabia da importância daquele painel para a azulejaria brasileira no mundo, né? O Portinari. Do Portinari, né? É. Então, quando falamos de azulejaria brasileira, a gente fala de 2 obras. No Palácio Gustavo Capanema, no Rio, e O Portinari Igreja? É. Olha só, cara. Então é uma obra fundamental, assim, de uma importância maiúscula. E esse movimento de azulejaria brasileiro ajudou a renovar a azulejaria portuguesa lá, né? Então a gente está diante de um prédio colossal, né? E como eu trabalho lá, coisa de 100 metros dali, eu quando às vezes não estou muito bem, um pouco nervoso, sei lá, alguma Sem coisa criatividade, às assim, vezes. eu ando até lá Você trabalha do lado. e revejo. Privilégio, cara. E fico vendo, revendo, Sim. vendo cada linha que faz, cada Descobrindo alguma coisa figura. diferente. Sempre. Cara, Engraçado, tem muito Então, tempo que lugar eu que eu não vou. faço isso. Vou lá para contemplar, assim. É. Deve ter 20 anos que eu não faço isso. Então vai, chama a gente. Sabe aquela Vamos coisa ver. de... Flaner, andar na rua, né? Andar na Isso. rua. Pois, e nesses passeios, dia de semana, pode ser de manhã ou à tarde, a quantidade de turista Impressionante. do interior, de fora do estado e de estrangeiros que vêm aqui é impressionante. impressionante. Para ver a igrejinha. Para ver a igreja, o complexo como um todo, Maravilha. né? Mas assim, é de uma força muito, muito grande. Posso contar uma historinha rapidinho? Pode. Fui em Portugal, deve ser 2012 ou 14. Fui conhecer uma avenida que tem vários painéis na Em sua Lisboa? extensão, em Lisboa? Lisboa. Lisboa. E aí eu fui de Acho que eu táxi. sei qual que é. Chama Avenida Infante Santo. Eu desci lá no alto da avenida, fui vendo painel por painel. Assim, o museu a céu aberto, né? Então, descendo, vendo vários e tirando foto e avaliando um por um. Quando eu chego no final dessa avenida, que tinha uma trincheira também cheia de azulejos, minha esposa Raquel, a gente sentou para tomar um café, tinha uma padaria, café, aquela coisa singela, tinha um taxista limpando o carro, totalmente fora do roteiro turístico, né? E aquilo estava num lugar, uma hora mágica, a luz da cidade, tudo estava mágico. Pouco tempo depois eu descobri que o lugar que eu estava se chamava Calçada da Pampulha, Não acredito. Ai, que lindo. Que isso, que cara. deu origem De onde veio o nome Pampulha? Você sabe? da Calçada da Pampulha. Não, mas por quê? Que aí O que, tinha umas que fazendas. significa a palavra A região Pampulha? era cheia de fazenda, né? Fazendas. E tinha uma fazenda de uns portugueses da Pampulha. Ah, Que é. eles colocaram esse nome e assim. Da Pampulha, a Antes- Pampulha aqui? É aqui. Isso. Porque na verdade não tem o bairro Pampulha, né, É a gente? A região, Pampulha né? é a região. E eram toda. fazendas. Antes Eram do Juscelino fazendas. Kubitschek Isso. E uma- fazer E aquele lago parece que não é um Era lago artificial. artificial. Nossa, É, artificial, isso Lagoa mesmo. Foi Artificial. planejado para ser tinha um bairro... vários córregos, né? Mas, Inclusive ela estourou uma vez lá atrás, uma barragem. Estourou a mas barragem. então eu conheci a Calçada da Pampulha, Que barato. cheia cara. de azulejos. Olha que dica boa para quem vai a Portugal. E né? aí tem a Avenida Por isso que a luz é Infante boa, Santo. né? Por isso que a luz é boa. Então eu tô lá mexendo vendo a obra do Portinari, na Pampulha daqui e aquele monumento lá na Pampulha Muito de lá, bom. né? De lá. Aquela época que ele disputou patrimônio
da Ganhou. Unesco. Ganhou? Ganhou. Né? Nós somos, É isso nosso. mesmo, é Eu tombado. lembro que o Gustavo Greco estava fazendo uma... A gente tem toda ganhado a tudo parte isso, do- esse negócio de patrimônio da Unesco. A logotipia da candidatura, né? Esse fez inclusive em azulejo também. Fez em azulejo. Nós conseguimos, né? Muito bom. A gente tem ganhado esses prêmios tudo, né? Tudo, Agora foi o gastronomia. queijo, agora no final do ano. Gastronomia também, nós temos o A prêmio. gente fez uma vez uma coleção da ZAC inspirada na Pampulha. Olha que barato. Deve ter sido uns 7, 8 anos atrás. E o desfile de moda dos 20 anos da ZAC foi no Museu da Pampulha. Foi um grande evento, modelos todos de São Paulo. Que legal, hein, Bruno? Grande evento assim para Museu é quase 1.000 maravilhoso. pessoas. Pampulha tá na sua vida mesmo, hein? Você não vai escapar dela. Não tem jeito. Vai voltar pra lá. Mas num ritmo menos frenético, por favor. Né? Vai lá na igrejinha. Por acabou enquanto, que você pode só passeia tomar um lá. café e chamar Acabou a com a gente. cidade, né, gente? Aquilo assim, meus pais me falam assim, na década de 80 era o lugar mais cool da cidade para se morar, assim, para você. O Pitágoras da Pampulha era uma escola assim, diferenciada na época, com muita árvore, tinha uma A proposta. minha rua Mas tem a cidade palmeiras acabou- imperiais. Mas a cidade acabou crescendo para a Zona Sul, Sul, depois foi tomando. A cidade acabou crescendo para o outro Do lado. outro lado, isso mesmo. Você tá me devendo um lugar ainda. Você falou da Pampulha. Esse da é o igrejinha. objetivo, a igreja Isso. objetivo, né? E o outro? Agora o outro é abstrato. É. É a esquina de Guajajaras com Bahia. No centro da cidade? centro. Peraí. Deixa eu achar a esquina de Guajajaras com Bahia. Minha vida é essa, subir Bahia Bahia e descer descer floresta. floresta. Rômulo Paz. Ou aqui Faculdade onde de tem aquele- Direito ali. Isso. Isso é para baixo da Afonso Pena? É pra cima É da pra Afonso cima Pena, da Afonso subindo Pena. a Bahia. Primeiro Antes da Augusto de quarteirão Lima. de segundo. Antes da Augusto de Lima. Antes de Augusto Lima. Onde é Augusto Era de o Lima. cartório de Jogarão ali, deve ser. Isso. Entre o Maleta, ali, sei. Museu Inimar de Pau. Miniar de pau. Eu trabalhei lá em várias coisas, desde 13 anos de idade, e até recentemente, até o ano passado, eu mantinha o meu escritório ali, naquela esquina, no edifício dos cartórios. Sim. Tinha uma loja, eu ficava na sobreloja. Então foi muito tempo, quase mais de 3 décadas trabalhando ali. E eu comecei a ver a cidade a partir daquele cruzamento, que é Bahia, Com Guajajaras e Álvares Cabral. Álvares Cabral. Então, a partir de lá, arte, museu, por exemplo, Inemar de Paula, Palácio das Artes, Museu da Moda, Museu Mineiro, Tudo Praça da pertinho. Liberdade, Tudo tudo ali. Bares e restaurantes inúmeros. Maleta está ali do lado. por exemplo. O Isso antigo já passa. Lagrepe. Conexão aeroporto, que eu sempre Isso. vou pro aeroporto de lá. Se eu esticar um pouquinho, eu estou no Mercado Central, mais um pouco no Mercado Novo. Se eu subir, eu estou na Praça da Liberdade. Então, É e aquele muito lugar bom, é muito né? mágico, Muito tem uma mágico. atmosfera. E é no centro da No cidade. centro. E tem na esquina tem uma lotérica que tem um chaveiro, o Marcão. O Marcão ele é uma espécie de guardião daquele. Ninguém passa Daquele ali portal por- ali. Ele é uma figura mágica ali também. Que barato. Então, as Isso é viver manifestações que BH, acontecem né? na Isso é viver Farinha, BH de verdade, né? Isso mesmo. Então, arte integrada à arquitetura, você tem Franz Weissmann ali embaixo. Eu acho muita Você coisa. sente que continua um processo de revitalização ou... Dinamismo do tempo e da cidade. Aquela região já foi de profissionais liberais, muito banco, tinha banco. Banco demais. Tinha, Office um- Boys frequentava ali. né? Então, Foi a rua da Sears. Boêmios à noite, né? A turma do teatro ali, isso. né? Era muito o NET forte. continua ali, você tem Isso. todas, o Teatro da Cidade ficava ali, o Teatro da O Teatro Cidade é. continua aí, né? O E Pedro do- Paulo Carlos. isso. Ele Embaixo sobrevive. o Teatro da Praça. E volta e meia fechou há muito surgem tempo. coisas no centro assim legais, mas não dá aquele... Eu acho que a gastronomia tem mais a ver com a revitalização do centro hoje. Abriu lá no P7 aquele Unier lá em cima. Isso. Aquele- Eu acho que é a Alguém gastronomia falou que tá Hotel levando. Londres, que eu não fui ainda. Muito Fui legal, Hotel demais, Londres, muito fui legal. ainda. O O Acaiaca adoro. também, lá em cima, no Acaiaca, é Eu maravilhoso. fiz um painel lá, onde é o P7 na cobertura, né? Que Isso. hoje é o Unier, né? Então tem um painel Aquele meu painel é Ah, seu. é? Ele é muito Mas ele foi famoso. feito bem antes, né? Ele é muito famoso. O Foi Sebrae feito bem também é antes. seu na frente. Olha só, hein? E na sede Ele do é Atlético. famoso. Ah, não, esse eu não gostei. Agora é o seguinte, quando sai de Belo Horizonte, Mancini, o que você sente saudade? Eu sinto saudade. É. E eu não consigo passar mais de uma semana em qualquer lugar do mundo sem sentir saudade daqui. Mas o que Ah, saudade? voltar, Que- tomar um café, ir lá na Guajajaras com Bahia e tomar um café no Mercado Central e voltar para casa. Eu não me sinto em casa em lugar nenhum, senão aqui. Sandrinha, Ah, eu acho que eu vou copiar ele. Não? Mas eu sinto muita falta. Sabe o que eu gosto muito de BH? Da luz de BH.
Sabe Olha. assim? BH é muito bonito, gente. BH é verdade. bonito O céu de Belo amanhecendo, Horizonte. BH é bonito anoitecendo. A luz de BH, pra mim, é das coisas mais encantadoras que E a tem. da Pampulha em particular, né? Em particular. É diferente, né? É diferente. É diferente mesmo. Boa. Eu acho. Boa lembrança, viu? A luz de Belo A Horizonte. luz de BH é muito boa. É, legal. E você, Bruno? Eu sinto saudade de casa, na minha casa. Do seu cantinho? Sinto saudade da minha casa e que traz assim, acho que pelo fato do contexto de ser em BH, traz uma certa... Eu vou muito para São Paulo, Muito a gente está agitado, expandindo para lá e tudo, então assim, me traz uma calma, assim, me traz Tipo, voltar pra casa. me traz uma calma, Legal. calma, Tá bom. calma mental. Mas ninguém falou do pão de queijo, viu? É o primeiro programa que eu faço que ninguém tem saudade do Mas pão a de gente queijo. tem saudade de pão de queijo Só também. ficou sem graça de falar. É. Queijo. 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 Muito mais que o pão de queijo, O queijo da saudade. É verdade. Me arruma um queijo que eu faço um pão de queijo. né? Isso, por exemplo. Eu tenho uma Queijo, seguidora uma loucura. que ela é de Portugal e ela faz pão de queijo lá. É? Chama Pão de Queijaria lá, muito Olha. legal. Pão de queijo de Maria. Falei o nome errado. Porque pão de queijaria tem aqui. É aqui, é pão de queijo de Maria. E quando eu fui lá agora, no ano passado, a gente se encontrou e tal, e ela faz uma receita que ela, tipo assim, demorou uma eternidade pra achar um queijo Isso. que se adaptasse à receita mineira que ela queria fazer. isso. Mas achou, Ela tá não tinha super Mercado bem. Central lá, né? Não tem o Mercado Central, não Ficou pode bom ficar o pão de levando. queijo? Você Ficou bom, aprovou? Ficou bom o pão de Então tá queijo. bom, fechado. Gente, seguinte, nós vamos para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais BH Todo Dia, tá bom? Maestro, nossos comerciais, por favor.